Ótimo. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje vocês responderam com força. Tá saindo o som bem ou não? Tá legal? Tá bom, então. Se quiser mais alto, eu faço, tá? Se quiser mais alto um pouquinho, eu faço. Pra mim, a música tá mais alta que a tua voz. A música tá muito alta? Tá mais alta que tá sobrepondo a tua voz. Ainda bem que a gente vai desligar ela daqui a pouco. Eu já vou lá arrumar já. Que não dá para fazer daqui, tem que ser lá de trás. Só que você perguntou, então. Mas obrigado. Então vamos começar o nosso trabalho. Hoje nós vamos ter a palestra com o Edson. Não vou falar Eduardo de novo, né? Vou falar Edson. E que Jesus nos abençoe, que possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento. Peço a caridade de todos que estejamos aqui presentes com os nossos corações abertos e a mente desperta para absorvermos bem o que o Edson vai nos trazer hoje, que é baseado na nossa doutrina espírita. Lição número 11 do livro de Joana de Ângeles, Mestre de Amor, intitulada Inveja. É fácil chorar a dor com quem chora, oferecendo a pérola líquida que expressa cooperação e sentimento. Junto à dor, a alma experimenta o anseio de entender, contribuindo com o tesouro abençoado da solidariedade. Ao doente se distende o vidro portador do medicamento e ao esfaimado, raras sementes negam a dádiva do pão. Ante a dor, mesmo o coração impernido chora e alonga as mãos procurando socorrer. É natural descer para ajudar quando se está em cima. Há, entretanto, uma caridade diferente e esquecida, atrás de cujas portas fechadas poderás atender a almas perdidas em cruéis despenhadeiros, emaranhadas em cardos pontiagudos. Poderemos considerá-la como o júbilo que descorre da participação da felicidade alheia. Estar embaixo na escassez é abençoar a fartura de quem está no alto.
Experimentar gáudio e contentamento com o sucesso dos amigos, sem nada pedir, sem nada desejar. No silêncio da aflição e da angústia, participar da felicidade que sorri no coração do vizinho e do amigo. Não poucas vezes, no entanto, deixamos que os despeitos e a inveja destilem o veneno da revolta no campo da nossa alma. Se a vitória está com um velho amigo, afastamo-nos dele, justificando, está diferente. Se ele nos busca, tentando ajudar-nos, reagimos com falsa humildade. Tudo está bem. Todavia, de encantilhão, murmuramos, ferimos, azorragamos, caluniamos. No recesso de ser, a invigilância arma ciladas para a cólera contida. E se o coração em mira tomba por fatores de outra ordem, exclamamos: quem não espera, todo orgulhoso sempre recebe castigo. E, no hádito de ser, permitimos o sorriso mentiroso da felicidade, procurando socorrer, não para ajudar, mas para situarmos na posição de quem está superior, oferecendo auxílio. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, sempre pedindo a Deus, a Jesus, que nos envolva em luz. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar nessa encarnação. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos hoje, em Teu nome, estudando a Tua doutrina, estudando as Suas parábolas, as Suas passagens, o Seu Evangelho. Pai Celeste Criador, obrigado por tudo, Senhor. Abençoa o Edson, que ele possa aqui desferir as palavras que os nossos corações estão precisando de ouvir. A nossa alma obrigado, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Nos proteja, que assim seja. Por favor, Edson, que Jesus te envolva em muita luz. Sim, por favor. Ok, obrigado. Gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Seara de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à parábola que estudamos em dezembro. Nós começamos a estudar lá a parábola da vinha. E para quem não se lembra, a parábola conta da ideia de um senhor, o senhor da vinha, que saiu logo cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E saiu na primeira hora, e encontrando as pessoas na praça, ele contratou essas pessoas e acertou que iria lhes pagar um denário. Essas pessoas foram para a sua vinha e ele voltou outras horas do dia, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora e na 1ª hora, ou seja, faltando 1 hora somente para o final do dia. E encontrando servidores nessa praça, ele volta a contratar essas pessoas para a sua vinha. E quando termina o trabalho desse dia, ele chama a todos os trabalhadores, coloca-os à fila, começando daqueles que chegaram por último aos primeiros, e começa a pagar-lhes. E ele paga um denário para os trabalhadores que chegaram na última hora. E
O que acontece é que aqueles que chegaram na primeira hora certamente devem ter gritado assim: isso pode ser uma possibilidade da gente ganhar muito mais. Porque se ele pagou para aqueles que chegaram e trabalharam somente uma hora, um denário, vai pagar muito mais para nós. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Uns gritaram: isso é injustiça. Como eu trabalhei o dia todo, como eu me dediquei, como eu suei o dia todo aqui, e você me paga um denário, e esses que chegaram e trabalharam somente uma hora vão receber o mesmo? E aí, em resposta, o senhor da vinha lhes disse: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Então, o protesto que faziam os trabalhadores da primeira hora era um protesto baseado na mais pura inveja. Quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente, na área religiosa, a gente meio que se constrange a falar desse tema da inveja, porque ela incomoda. Como inveja? Eu possuir inveja? Como é a gente aceitar ser invejoso? A verdade é que a inveja, ela faz parte do grupo dos 7 pecados capitais. E nesse purgatório que foi idealizado por Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, ele fala do pecado da inveja. Então vocês podem pensar, por exemplo, no orgulho. Há pessoas que chegam e dizem assim: eu sou orgulhoso mesmo, eu tenho os meus brios. Vaidade. Eu vou à academia várias vezes por dia, gasto muito com cosméticos, não me rendo e gasto mesmo com cirurgias plásticas. A gula, eu adoro um bom prato de comida, por que não? Comer é bom. A preguiça, eu adoro um final de semana de estar à toa. Eu passo meu domingo e não quero fazer nada. A avareza, o que tem a ver comigo? Eu sou cauteloso, eu sou precavido. Mas é inveja. Tem algum invejoso por aí? Quem se declara invejoso? Quem tem coragem de se levantar a mão e dizer que tem inveja? Então, a inveja é o gigante envergonhado. E por que a gente não se declara invejoso? Talvez por 3 motivos. Primeiro, quando você disser que é, ou reconhecer que é invejoso, você está dizendo que você é incapaz de ser igual a alguém, que você é inferior a alguém que você inveja. O segundo motivo é que, a partir daí, todas aquelas calúnias, todas as críticas que você cria em relação àquela pessoa caem por terra. Quem vai dar credibilidade à crítica ou à palavra de um invejoso? E terceiro, aquele que é invejado vai ficar à distância. E as pessoas vão tentar ficar à distância de você, porque reconhece que você é um invejoso. A palavra inveja vem do latim invidere, ou seja, não ver. O invejoso é a pessoa que não vê a si mesmo. Ele só vê as pessoas, ele só vê as coisas no mundo externo. Ele está sempre observando as coisas ao seu redor. Ele está sempre vigiando a vida dos outros, mas ele não consegue se ver. E então Dante Alighieri disse que, para o invejoso, a sua punição é ter os olhos costurados com o arame farpado. Porque quando ele tem os olhos costurados com arame farpado, ele já não pode mais ver os outros. E quem sabe ele consiga ver a si mesmo, quem ele é. E aqui precisamos fazer algumas diferenças entre a inveja
e a cobiça. A cobiça é você querer ter o que o outro tem. Por exemplo, alguém tem um carro muito bonito, e você é apaixonado com o carro. E aquela pessoa, normalmente um amigo, tem um carro e você pergunta quanto custou, onde você comprou, etc. E você começa a ambicionar. Você tem a cobiça de ter um carro igual. Você trabalha, você luta e consegue um dia comprar o carro, às vezes até da mesma cor, igualzinho, porque você queria chegar lá. Ah, o nosso amigo aqui fala francês. Ah, eu queria tanto falar francês. Como que você fez para aprender francês? Ah, então eu vou seguir os mesmos passos. E aí a cobiça nos leva até a condição de fazermos igual, de chegarmos àquele ponto. Ah, você estudou isso? Você fez aquilo? Então a cobiça vai levando a gente a galgar os caminhos. Então a cobiça pode até ser vista de um ponto de vista positivo, porque nesse meio da competição você vai sendo estimulado a galgar e a alcançar as coisas que alguém já alcançou. Infelizmente, a cobiça pode ser negativa, porque pode chegar ao ponto de você querer roubar a pessoa, né? Você querer roubar aquele relógio que a pessoa tem. Uma vez que você não vai conseguir comprá-lo, aí eu vou querer aquele relógio. Então, essa é a cobiça. É diferente da inveja. A inveja, como São Tomás de Aquino afirmou, é a tristeza pelo bem alheio. É a tristeza, pode ser pelo relógio, pelo carro, pela casa de alguém, pela roupa que a pessoa está vestindo. Uma tristeza pelo óculos que a pessoa está usando. A tristeza de você ver que aquela pessoa está portadora de determinados tipos de coisas, às vezes um livro, às vezes uma pasta, seja o que for, um objeto material, mas também as coisas abstratas. O sorriso, a felicidade, a gentileza daquela pessoa, a maneira do que aquela pessoa se relaciona, a sociabilidade, as expressões do dia a dia, a maneira como aquela pessoa se comporta e a maneira como as outras admiram aquela pessoa. Isto é inveja. Sentir-se triste daquela pessoa ter aquelas qualidades. Uma fábula contada por Melanie Klein, no seu livro Inveja e Gratidão, ela diz que um invejoso, certa vez, foi abordado por uma fada. E a fada perguntou a ele, a esse invejoso, o que você quiser, eu posso lhe dar, mas darei ao seu vizinho o dobro. O invejoso pensou e disse, arranca-me um olho. A inveja é isto. A gente não quer que a pessoa tenha. A gente não quer que a pessoa adquira. A gente não quer que a pessoa seja aquilo que é. E é diferente do ciúme. O ciúme é você estar advogando em favor daquilo que você acha que possui. Pode ser um objeto e pode ser uma pessoa. Eu tenho um ciúme de um amigo. E acho que esse amigo é meu amigo. Eu tenho um ciúme da minha esposa. Eu acho que essa é minha esposa. Essa é meu parceiro. Então você está advogando a favor daquilo que você tem, tentando defender aquilo que é da sua posse. E o problema do ciúme é exatamente esse, que ele pode chegar a um certo nível que você se torna extremamente possessivo. E aí ele se torna inconveniente. Então, o purgatório de Dante tem um espaço reservado ali no segundo andar para os invejosos. A história da inveja, ela está assim dentro do arquétipo, né, da nossa civilização. Aqui na história contada por John Milton sobre Lúcifer, na sua literatura, ele narra que esse anjo, Lúcifer, era possuidor de uma beleza incrível, uma inteligência, um poder enorme. E tal Lúcifer, pelo seu nome, né, aquele que conduz a luz, ele era tão grandioso que um dia Lúcifer invejou Deus.
e queria tomar-lhe o lugar. E é por isso que Lúcifer é expulso do paraíso, do Éden, e vai para o inferno. E aí consagra essa frase que percorre aí os séculos, né? Prefiro ser senhor do inferno a servir no céu. Porque há muitas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com as lideranças, com as chefias. Às vezes nós temos um estudo em grupo e temos um coordenador do grupo, mas é tão difícil estar ali no grupo. Eu queria ser o coordenador. Eu queria ser aquela pessoa. A Lucia é presidente do centro, o Peter é presidente, mas eu quero ser o presidente. Não sabe o que está pedindo. Então, eu quero ser aquela pessoa. Por que não eu? Por que eu devo servir? Então, há muitas pessoas que preferem ser senhores no inferno do que servir no céu. Mas Gênesis, no seu capítulo 4, 1, também tem um exemplo. E aí eu vou contar, gente, algumas coisas sobre as famílias bíblicas. Porque, naturalmente, as nossas famílias não têm esses problemas com inveja. Mas as famílias bíblicas, ora, elas têm muitos problemas. Então, vocês vejam que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel cresceram, Caim se transformou num agricultor e Abel num pastor. Narra que, em certa vez, Caim e Abel ofereceram ao Senhor suas dádivas, suas oferendas. Caim ofereceu daquilo que produzia nessa agricultura e Abel da sua criação, das suas ovelhas. Só que Deus olhou somente para as oferendas de Abel. Caim ficou tomado de inveja. E aí narra o texto bíblico que ele estava irado, que ele andava abatido no seu semblante, de tal forma que Deus falou a ele: se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. E aí a gente vê que o texto bíblico talvez trabalhe com um ponto de que a inveja esteja na natureza humana. E de tal forma que o John Milton colocou até nos anjos a imperfeição da inveja. Como se a inveja a gente nunca conseguisse se libertar dela, do seu poder, do seu domínio. Mas o texto bíblico também fala que está na nossa mão a decisão de poder dominá-lo. Mas Caim não suportou, matou o irmão. E a partir daí, ele foi condenado a percorrer, a viver pelo mundo com o rosto marcado e sem destino. Também a história de Esaú e Jacó, no Antigo Testamento, ou de José e os seus 7 irmãos, narram as histórias, as peripécias entre os irmãos que estavam tendo inveja um dos outros. Uma outra narrativa que está em Lucas, no seu capítulo 15, 11:32, narra também um episódio muito interessante. É chamada Parábola do Filho Pródigo. E a gente centraliza ali as atenções do filho pródigo, mas traz ali um ensinamento muito grande, porque conta de um pai que possuía 2 filhos. Um dos filhos, o mais jovem, de acordo com a Bíblia, a maioria dos casos começa ali com o filho mais jovem. E o filho mais velho é o invejoso. Bem, isso nas famílias bíblicas, né, gente? Não estamos falando das nossas famílias. Mas os filhos mais jovens, então, pede ao pai parte da sua fortuna, parte daquilo que era a sua herança. E aí ele sai de casa e vai gastar toda aquela herança, esbanjar tudo, a ponto de ficar tão miserável que ele chega a estar alimentando porcos. Gente, naquela época, alimentar porcos era a coisa mais humilhante que existia. E o pior, ele não tinha a comida, o próprio alimento, ele não tinha direito ao alimento que ele dava aos porcos. Tal a miséria que ele se encontrava. E aí, neste instante, ele começa a se lembrar da casa do pai, lembrar daqueles seus funcionários, da abastança que tinha a família, e ele começa a se arrepender. E ele faz uma trajetória de arrependimento.
de volta, de retorno ao pai para pedir-lhe perdão. E essa bela imagem, essa bela pintura de Rembrandt que a gente está vendo, mostra exatamente o momento em que o filho pródigo se ajoelha diante do pai e pede-lhe perdão. As roupas rotas, o calçado desgastado, destruído, a pobreza, a miséria, e então ele se ajoelha e o pai, numa atitude assim inesperada, porque para os judeus, para os fariseus daquela época, o pai tinha direito a rechaçar o filho, a expulsar o filho, já que ele havia pedido a parte da sua herança. Mas, ao contrário das expectativas dos fariseus, o pai abraça e aceita o filho. É uma grande, grande história que nos fala da misericórdia superando a regra, da misericórdia do amor superando a lei. Mas aí surge o irmão mais velho. O irmão mais velho chega e percebe aquela festa, aquele barulho. O que está acontecendo? Chama um dos funcionários e ele diz que voltou a casa o irmão e o pai mandou matar um novilho cevado porque o encontrou com saúde. E o que aconteceu com o irmão mais velho? Ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou todos os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Pura inveja. E a inveja transvestida na virtude. Porque muitas vezes nós fazemos isso. A gente esconde o sentimento da inveja e vestimos da virtude. O irmão mais velho diz: eu sou honesto. Eu te servi tantos anos. Eu sou obediente. Eu cumpri as leis. E a este que errou, a esse que se desviou do caminho, você trata desta forma? E ainda algo curioso, porque o texto anteriormente não fala que o irmão mais jovem havia estado com as meretrizes. Mas, por algum motivo, o irmão mais velho ajunta aí esse argumento. A inveja muitas vezes nos leva a isso. A gente pensa que está sendo justo, mas a gente aumenta um ponto. A gente torna a história um pouco mais ácida. A gente tenta fazer a coisa um pouco mais colorida para justificar aquilo que a gente está defendendo. Ou será que o irmão mais velho tivesse na sua imaginação aquilo que até então ele não fez por medo? Então, o texto nos fala de que nós nos velamos, nos escondemos por trás de várias críticas, por trás de várias virtudes, mas não tentamos, ao todo modo, não revelar o verdadeiro sentimento que nos motiva às nossas críticas, às nossas perseguições, ou o mau olho àquelas pessoas que nós estamos invejando, né? Numa revista espírita de 1858, São Luís faz um ensaio sobre a inveja. E ele diz assim: vede este homem comentando sobre uma determinada pessoa. Seu espírito está inquieto. Sua infelicidade terrena chega ao auge. A inveja, ao ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. Ele se debate na sua impotência, vítima do horrível suplício da inveja. Feliz ainda se essas ideias funestas não o levam às bordas de um abismo. Entrando nessa via, a si mesmo pergunta se não deve obter pela violência aquilo que julga ser-lhe devido, se não irá expor aos olhos dos todos o terrível mal que o devora. Olha só
a encurralada, a dúvida que está o invejoso. Será que eu ataco? Será que eu uso da violência? Será que eu uso da minha ira para conquistar aquilo que eu quero? Mas se por eu fizer, as pessoas descobrirão que eu sou invejoso, que foi um ato de pura inveja. Isso não será mais humilhante para mim? Então a inveja pode nos levar a simples críticas, a simples posicionamentos de ataque, até as mais cruéis atitudes perante as pessoas. O desejo de fazer, esse desejo de tomar aquilo que a pessoa tem, não para si, mas é que a pessoa não tenha. Porque eu sinto tristeza, eu sinto dor pelo que o outro é. No Brasil, um caso muito interessante aconteceu com Carlos Chagas. Como vocês sabem, o espírito de André Luiz, de acordo com muitos estudiosos, fora a personalidade de Carlos Chagas no Brasil. E eu achei esse fato muito curioso. Carlos Chagas era um médico sanitarista, muito conhecido no Brasil no início do século passado, quando ele era um especialista em malária. E ele, em 1908, foi chamado para socorrer um grande surto que já acontecia no norte de Minas Gerais, ali entre Pirapora e Corinto, na cidade de La Sance. Estavam construindo uma ferrovia, né, ampliando a ferrovia que ligaria o sul ao norte do país. Mas um problema surgia porque muitos trabalhadores estavam sendo acometidos por uma doença muito estranha. Eles tinham insuficiência cardíaca, palpitação, inchaço e um cansaço muito grande. E então um médico sanitarista foi até lá. Ele verificou que não se tratava de malária, mas também não se tratava de sífilis. Então deveria ser alguma outra doença. Ele começou a avaliar o que acontecia lá e descobriu que o barbeiro era o dono do pedaço. Então ele começou a investigar o barbeiro, retirou o tubo digestivo do barbeiro e verificou ao microscópio e encontrou ali um parasita que nunca havia sido descrito até então. Ele colocou, então, amostras de barbeiro, enviou para o Instituto Oswaldo Cruz, em Farmanguinhos, e ali eles começaram a fazer testes. Foi o próprio Oswaldo Cruz que auxiliou nesse trabalho, infectando macacos. E aí, então, verificou que os macacos desenvolviam uma doença que o tripanossoma era o principal vilão. Agora precisava provar que essa mesma doença acometia os seres humanos, porque poderia acometer animais, mas não seres humanos. Então, o Carlos Chagas, estudando um grupo de pessoas, coletou amostras, fez exames laboratoriais e descobriu o tripanossoma cruz e a chamada doença de Chagas. O seu trabalho foi surpreendente, porque ele não só identificou o agente da doença, mas também todo o ciclo da doença. E aquilo foi extremamente esplêndido no ponto de vista médico, né, da investigação médica. Tanto é que ele recebeu várias condecorações pelo seu trabalho na Europa. Em 2013, um professor da Universidade Federal da Bahia indicou o seu nome para o Prêmio Nobel de Medicina. E ele participou, mas não era muito conhecido internacionalmente. E o Prêmio Nobel de 2013 foi dado ao nosso conhecido Charles Richet, que descobriu o choque anafilático. E o Carlos Chagas continuou no seu trabalho e fazendo palestras, participou de muitos congressos, começou a receber várias homenagens. Então, como um cientista, ele foi se despontando no cenário nacional e internacional, mas não ficou afastado dos efeitos da inveja. Alguns companheiros cientistas do Brasil começaram a atacá-lo, a dizer que não eram verdadeiros dados que ele havia chegado. E esse ataque chegou ao cume porque ele tomou a presidência, ou o cargo de líder do Instituto Oswaldo Cruz,
pela morte do próprio Oswaldo Cruz naquela época. E então, alguns cientistas assim roxos, né, vermelhos de inveja, atacaram de tal forma que muito drenou as energias e a reputação do Carlos Chagas. A Universidade de Harvard condecorou Carlos Chagas em 1921 pelos seus trabalhos. Foi a primeira vez que um médico brasileiro recebeu um título de reconhecimento pela Universidade de Harvard. E aí, mais uma vez, seu nome veio à tona em indicação para o Prêmio Nobel de Medicina. Mas devido às ações que aconteciam ali no meio acadêmico e devido ao boicote dos acadêmicos no Brasil, talvez Carlos Chagas não tenha, por isso, levado o Prêmio Nobel em 1921. E o Prêmio Nobel de Medicina em 1921 não foi dado a nenhuma personalidade no mundo. E aí o Carlos Chagas teve que, no Brasil, mais uma vez provar que os seus dados eram reais, tendo que voltar à La Science, coletar novos dados, provar novamente com novos dados científicos que a doença de Chagas existia, que o Trypanosoma cruzi era o agente de infecção e etc. Ao final de 2022, ele havia vencido, a comunidade científica nacional e internacional já havia entendido todo o caso, e o presidente do Brasil, o Epitácio Pessoa, foi quem escreveu-lhe uma carta. 1922. Eu falei 2022? Desculpa. 1922. Só para saber se estava prestando atenção. Estavam. Então, em 1922, o Epitácio Pessoa escreveu-lhe uma carta dizendo assim: os medíocres sempre atacam os talentosos, assim como as trevas sempre combatem a luz. E isso os biógrafos de Carlos Chagas registraram para nos mostrar que muitas vezes a inveja leva a várias consequências, a vários ataques, e nenhum de nós estamos, né, afastados da ação da inveja. Mas isso não acontece mais. Não, isso não acontece muito, não. É um caso só raro, né, gente? Mas e a inveja no centro espírita? Será que tem? Gente, lógico, não aqui no Luz Divina, né? Amor e luz. Amor e Luz. Também não. Não no Amor e Luz. Mas o livro, na Revista Espírita de 1861, nós temos lá uma mensagem que foi enviada a Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pelo senhor que era uma mensagem psicografada e que teve vários comentários de Kardec sobre esta mensagem. E ele fala sobre a inveja entre médiums. Olha só, no médium, a inveja é tão temível quanto o orgulho. Prova a mesma necessidade de humildade. Direi mesmo que denota falta de senso comum. Não é mostrando-se invejosos dos dons do vosso vizinho que recebereis dons semelhantes. Porque se Deus dá muito a uns e poucos a outros, tende certeza de que, agindo assim, ele tem um motivo bem fundamentado. A inveja azeda o coração, até abafa os melhores sentimentos. É, portanto, um inimigo que só é possível evitar com muito empenho, pois não dá tréguas, uma vez que se apoderou de nós. Isto se aplica a todos os casos da vida terrena, mas eu quis referir-me, sobretudo, à inveja entre médiuns, tão ridícula quanto desprezível e infundada, e que prova quanto o homem é fraco quando se torna escravo de suas paixões. Então, nós não estamos em qualquer ambiente, em qualquer situação, pelas nossas imperfeições, afastados do sentimento da inveja, de sermos invejosos ou de sermos invejados. E a gente tem essa inveja, principalmente daqueles que estão no mesmo plano que nós. Eu não tenho inveja da fortuna de Bill Gates, mas eu tenho inveja da fortuna do meu vizinho. Quando ele compra um carro novo,
Aí não tem jeito. Eu olho lá fora toda vez que vai sair. Eu não tenho inveja se alguém conseguiu uma promoção, mas se foi um colega de trabalho, aquela pessoa que está ali na mesa ao lado, aí minha inveja alcança patamares muito grandes. Eu não tenho inveja da inteligência de Albert Einstein, mas eu morro de inveja quando um outro aluno na minha classe tem a nota mais alta que eu. Eu não tenho inveja se um determinado cientista passou na banca para concursos, mas se foi o meu colega de turma que formou comigo, isso é impossível, porque a gente não aceita que aquelas pessoas que estão à nossa vista, aquelas pessoas que estão ao nosso alcance, os colegas, os conhecidos, os familiares, às vezes chegam a nos superar em suas conquistas, em seus ganhos. Somos tomados da chamada inveja, da tristeza, do abatimento, porque aquela pessoa alcançou aquela posição. É um círculo vicioso. Machado de Assis traz esse poema, que é um poema brilhante. Ele diz assim: bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como eterna vela. Olha só, um olha para o outro e sente inveja daquilo que vê. E aí a estrela, fitando a lua, agora com ciúmes, diz: pudesse eu copiar-te o transparente lume, que da grega coluna a gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquele enorme, aquela claridade mortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta luz e desmedida umbela. Por que eu não nasci, eu, um simples vagalume? Nossa querer aquilo que é dos outros, né? A gente olhando, sempre querendo aquilo que pertence a alguém e não satisfeito daquilo que se é, porque o invejoso nunca observa a si mesmo. Ele nunca olha para si mesmo. Ele olha para a família alheia e fala: como aquela família é maravilhosa. Como aqueles pais são tão dedicados. Como aquela pessoa... E a gente nunca olha para a própria família. A gente não vê o valor da esposa, dos filhos, dos primos, dos parentes. A gente sempre está olhando para o campo alheio. E porque a gente sabe que a inveja é traidora, é difícil, é uma carga negativa pesada, no nosso popular, a gente criou uma série de amuletos, ritos, para tentar nos defender da inveja, né? Talvez essa inveja, essa ideia da inveja ser uma carga negativa, tenha surgido lá no meio rural. Imagine, por exemplo, no passado, lá entre os grupos rurais, uma fazenda e outra. E aí a minha fazenda tem galinhas, mas a fazenda do vizinho tem galinhas que produzem muito mais ovos que eu. Por que a minha não produz? Inveja. Porque a gente acha que a inveja está responsável por tudo. A gente não levanta a hipótese. Será que as minhas galinhas alimentam tão bem? Será que a idade das minhas galinhas? Será que a raça das minhas galinhas? Será que a maneira como eu faço o manejo das galinhas? Não. A explicação é inveja. Porque é mais fácil a gente pensar, quando a gente se sente fracassado, é mais fácil a gente colocar no imaginário de uma situação mágica ou de uma inveja a justificativa para a nossa própria preguiça, para a nossa própria imperfeição, pela nossa falta de força de seguir adiante, e a gente diz: foi inveja. Fulano de tal passou no concurso. Eu não passei. Inveja. A banca defendeu mais a posição daquela pessoa. Foi um favoritismo, inveja. E, recentemente, a gente teve um conhecido que não passou num concurso, né, de exercícios físicos e ali para a Polícia Militar, lá no Brasil,
não vou falar o nome, e aí quando terminou o concurso, ele falou assim, não passei, sabe o que é? Todos estavam lá comprados, já tinha ali negociado, já tinha definido. Não foi que a pessoa desempenhou mal no concurso, mas foi alguém que tinha inveja, né? E a inveja vem aí, as pessoas utilizam de vários amuletos, toda inveja vem do olhar. Então, para combater o olho, nada como um outro olho, o olho grego, o olho turco. Ou às vezes a gente pode usar a pimenta no olho arde. Ou então uma planta venenosa, comigo ninguém pode, arruda, qualquer uma dessas plantas, e às vezes até lá a espada de São Jorge, porque ela luta contra a inveja. E se não der, eu posso usar a figa. Se alguém chega para mim e diz, Edson, como essa roupa sua tá legal, tá bacana, imediatamente faça uma figa contra o peito, que a inveja dessa pessoa volta contra ela. Ou então você pode usar das medalhinhas de São Bento, porque ela traz ali um exorcismo, que o veneno do demônio volte-se contra ele. Mas se você tiver mais pobre, gente, a solução mais fácil é comprar sal grosso. Sal grosso jogado para trás das costas, cai no olho do demônio e aí você fica livre da inveja. Mas o fato é que a inveja dói. Invejar dói, e dói muito. Invejar dá dor de cotovelo. Invejar leva à depressão. Isso tudo foi também acrescentado a essa palavra aqui, que é uma palavra alemã, que se fala, eu acredito, Schadenfreude. Essa palavra não tem uma tradução para o português, uma tradução direta, mas todo invejoso, e provavelmente todos nós já sentimos o Schadenfreude, que é essa alegria do mal feito para os outros. A alegria da gente ver que o outro foi prejudicado. A pessoa passa por mim, aquele carro bonito, e passa veloz, meu carro está pequeno, meu carro está difícil, não anda muito bem. Mas se mais à frente eu vejo aquele carro com o pneu furado, ai, que delícia. Bem feito. A pessoa chega na festa, aquele vestido maravilhoso, ou então aquele terno elegante, a gente olha para o nosso, né? A gente fica assim até mal colocado, e a gente fica mirando a festa toda, aquele casal. A hora que eles vão tomar café, cai o café na roupa. Ai, aquele café preto, vai colorindo. E a gente vai sentindo um prazer, uma alegria de ver, né? É o bem feito, azar o seu. Isso é o Schadenfreude. E a neurociência explica tudo isso para a gente na atualidade. Em 2009, uma publicação feita na revista Science explica o mecanismo da dor. A dor do invejoso, ela é real. Há uma área no nosso cérebro, que está aqui na figura A, que é onde a gente sente a dor física, é o córtex cingulado. No córtex cingulado, ele registra qualquer dor física que você esteja sentindo, dor de dente, dor de barriga, dor na perna, eu quebrei o braço, etc. Nós sentimos esse córtex, ele é ativado. E quando esse pesquisador japonês Hidehito Takahashi, ele foi avaliar as imagens cerebrais dos invejosos, ele ficou questionado exatamente esse ponto na área cerebral. E ele fez uma outra descoberta. Existe uma outra área no nosso cérebro que é chamada de região do estriado ventral, que é a área que está ali na figura C, que é a área que registra o prazer. Toda vez que você tem uma alegria, um contentamento, você está em festa, essa área do prazer é ativada. E então ele verificou que toda vez que a gente tem esse Schadenfreude, ou quer dizer, a alegria pelo mal feito para os outros, quando a outra pessoa que a gente inveja se dá mal, essa área também ela é ativada. Pesquisa feita aqui nos Estados Unidos pela University of Missouri, pela Margaret Duff, ela mostrou que alunos lá da universidade, 700 alunos foram amostrados,
esses alunos que tinham compulsão por ver o Facebook na época, né? O Facebook era a mídia social mais usada. Então, esses alunos, depois de usar o Facebook, de ver lá aqueles estilos de vida, aquela revista, né? Porque as pessoas publicam coisas maravilhosas, publicam a comida maravilhosa que você foi no restaurante, aquele hotel de luxo, uma pessoa com uma foto deitada ali na areia, aqueles pés sujos de areia, e no fundo, aquele azul celeste do mar. Gente, dá uma inveja total. E a pessoa que está viajando, passeando por Paris, passeando por ali, e aí a gente vai vendo aqueles estilos de vida no Facebook, como se fosse uma revista. Após fazer a avaliação dessas pessoas, após essas pessoas mergulharem no Facebook para ver a vida dos amigos, a vida das pessoas conhecidas, essas pessoas foram avaliadas. E o que ela registrou? Essas pessoas tinham 2 sintomas: inveja e depressão. Recentemente, alguns pesquisadores identificaram o porquê da depressão. Eles verificaram que quando você tem inveja, a gente aumenta os níveis de ocitocina. E a ocitocina tem 2 efeitos. A ocitocina reforça aquelas situações de prazer, e por isso, no passado, a ocitocina foi chamada do hormônio do amor, mas também, quando você perde, quando você é derrotado, a ocitocina realça os fatores negativos. Então, por isso, a gente morre de tristeza quando temos inveja. A inveja se transforma numa decepção constante. E é o que a gente viu na famosa história de Branca de Neve, porque, gente, alguém se perguntar para o espelho se existe alguém mais bonito do que eu, é a famosa frase da pessoa invejosa. Porque sempre existirá alguém mais bonito que você. Sempre existirá alguém que seja mais rico, sempre existirá alguém que seja mais simpático, sempre existirá alguém que seja mais inteligente. Então, o fato de se você se prender nas garras, nas teias da inveja, faz com que você paralise o seu processo de crescimento. Eu sempre ficava me perguntando, porque no Livro dos Espíritos diz assim: você, quando reencarna, você pode progredir, avançar, ou você pode estacionar, mas nunca retroagir. E eu ficava pensando, quando que o indivíduo estaciona? Quando a gente consegue estacionar e não crescer na nossa evolução? E eu hoje pensei sobre a inveja, porque a inveja estaciona a pessoa naquela posição, porque você não consegue crescer. O remoer, a tristeza, a raiva, a ira, e os sintomas de depressão que vão acumulando na pessoa invejosa impede a pessoa de progredir, e aí nós estacionamos realmente na nossa vida. Nós temos a síndrome de Medusa no invejoso. Você nunca olha para si. E então nos diz o espírito de Emmanuel: desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se com alguém, alegrasse alguém com os que se alegram. Porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-se com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja, é um despeito, ou despeito, é preciso trazer suficiente amor puro no coração. Então, o caminho é a pureza do coração. Gente, não tem nada melhor para um terapeuta quando você vai lá, senta no divã e chega e fala assim: eu sou invejoso. Porque aí começa a terapia toda. Porque você descobriu a ponta do problema, né? Porque você reconheceu que possui inveja. Então, aquele terapeuta vai poder ali acumular uma série de outras questões e trabalhar. Porque quando você diagnostica, quando você percebe que você tem inveja de alguém, de alguma situação, então é o momento que você mais pode se trabalhar, porque você está se descobrindo. Então, se a gente usar disto, é a coisa melhor. Agora, alegrar com a alegria dos outros é sempre uma maior dificuldade. Chorar quando alguém chora, sofrer quando alguém sofre, é comum. É um exercício de caridade mais fácil.
mas alegrar e contentar com a vitória de alguém é verdadeiramente difícil. E aí nós temos a história de Dorian Gray, que foi escrita por Oscar Wilde no final do século XIX. E essa história narra um rapaz muito bonito, muito belo, e esse rapaz, em determinado momento, tem o seu rosto pintado. E a pintura era, assim, fantástica. As pessoas admiravam, até que Dorian deu-se, digamos assim, tomou consciência de que a pintura iria ficar ali, sempre bela, e ele iria envelhecer. Então, ele fez um pacto, um acordo, que a pintura envelhecesse e fosse se modificando, mas que sua forma física permanecesse sempre a mesma. Então, o que aconteceu? Ele pegou a pintura e colocou no porão. O invejoso sempre quer manter a sua realidade, o que é o eu, distante. Então, manter a máscara é muito melhor. Então, o Dorian Gray é aquele que vai manter a sua máscara, e ele faz a sua trajetória de vida cometendo vários deslizes, vários desvios morais, e à medida que ele vai envelhecendo e cometendo os erros, mais feia vai se tornando a sua pintura que está escondida ali no sótão. Então, o invejoso é a pessoa que coloca máscaras. Ela não quer se revelar, ser invejosa de alguém, porque se alguém perguntar aqui, alguém é invejado? Todo mundo levanta a mão. Alguém já sentiu-se invejado? Mas invejoso, ninguém é. Tem uma pesquisa sobre isso. Eu sei, tem várias pesquisas na verdade. E o que fazer para nós trabalharmos essa inveja? O que fazer para evitarmos cairmos nas armadilhas da inveja? Diz no Espírito de Emmanuel, aqui no Livro da Esperança: errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes da nossa recuperação, da nossa melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos. Podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e empeços dos nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que já nos enriquecem as mãos. Mas e se eu me sinto invejado? O que devo fazer? Como eu devo proceder? Cornélio Pires, por Francisco Cândido Xavier. Se alguém te ensombra na inveja, causando-te inquietação, coloca esse alguém depressa no teu quadro de oração. Depois, não fales do assunto que te fere ou desacata. Inveja matou Caim e a fofoca também mata. E quando a gente vê a vida de uma forma em que nos abre o espaço para a gratidão, para a realização de nós mesmos, para algo que o Espiritismo sempre nos aponta, que é o autoconhecimento, o entender a si mesmo, e é a partir daí, a partir dessa autoaceitação, desse autoconhecimento, nós fazermos o nosso trabalho de progresso, de iluminação, nós passamos a ter uma visão diferente da vida, da perspectiva da vida. Porque a pior coisa que acontece para o invejoso é que o invejoso não é feliz nunca. Nunca estará feliz. Então, o Poeminha do Contra, de Mário Quintana, é um singelo recado para nós mesmos, quando ele diz assim: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Ou seja,
nós entendemos que as coisas na vida, as posses materiais, as situações diversas, as promoções, aí todas essas coisas que reluzem, que nos chamam a atenção e às vezes são motivos da nossa inveja, são transitórios. Tudo isso passará. É a realidade da nossa existência. Então, por agora, deixa eu ser passarinho, livre, cantar e ser feliz. Muito obrigado a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tem algum invejoso aqui? É engraçado, que eu falei da pesquisa para ele, que é uma coisa engraçada. Joana de Ângeles, no estudo que a gente faz de Conheça-te a Ti Mesmo, ela tem uma pesquisa que fazem, né? Perguntam a 100 pessoas, você é invejoso? 1% diz que sim. Você é invejado? 99% diz sim. Aí, você vai no resultado, né? Então, aonde estão? Quem tem inveja, né? Porque pergunta para 100 pessoas. São invejadas? Sim. Você é invejoso? Não. Como assim, não? Quem está te invejando, então? Aonde estão, né? Cadê os invejosos, né? Se todo mundo falou que não é. E todo mundo falou que é invejado. E aí? Aí fica pra gente, né? É muito feio, né? E aí ninguém quer dizer a feiura. É muito feio, muito forte. É forte, né? A gente quer esconder. Né? É uma assinatura do seu fracasso moral, da sua incapacidade de chegar ao nível daquela outra pessoa. Aí queremos esconder desse sentimento tão difícil. Obrigada, Edson. Mas não podemos ser igual Dorian Gray. Não. Nada de máscaras. Nada de trabalho. Não podemos, mas infelizmente não podemos, né? E Joana também diz uma coisa muito interessante, né? Que como o Edson explicou, ela diz numa frase singela, fala assim, porque está marcado ali que ela fala sobre inveja, cobiça, né? E foi o que o Edson falou, ela fala que a inveja não é querer o que o outro tem, é querer que o outro não tenha. Simples assim, como o Edson nos trouxe aqui. A inveja não é querer. Às vezes a pessoa tem um barco, você tem medo de morrer afogado. Só que a pessoa está feliz com aquele barco, você não quer que a pessoa tenha aquele barco. Então você quer ter o barco dela. Para quê? Provavelmente para queimá-lo. Você tem medo de morrer afogado. Você não quer o barco. Você quer que a pessoa não tenha o barco. Então, infelizmente, nós temos essa migalhinha ainda, né? Pequenininha ainda. Nós, espíritas, não. O pessoal lá fora. Nós estamos já superamos isso aí, já passou. Alguém tem algum comentário? Pergunta não, porque a Lucy hoje falou que não vai responder nada. Mas o Wilson, Falou que não vai responder. Wilson, Oi. mas a tendência é você ficar feliz quando, mesmo que você não tenha e o outro tenha, você se sentir feliz tanto quanto se fosse para você. Essa é a evolução, né, Sérgio? É muito bem dito. Um dia nós vamos chegar assim. Se a gente ainda não tem, é porque a gente não teve merecimento, mas a gente tem que ter a alegria de ficar feliz pelaquela pessoa que já conseguiu. Como Emmanuel nos disse aqui, né? Compartilhar a felicidade do outro, né? Mas nós ainda podemos, nas pequenas coisas, ainda creio que nós podemos, já temos um certo conhecimento para isso, mas ainda estamos longe ainda um pouco de chegar nesse patamar de realmente ficar feliz com a alegria do outro quando nos falta o pão, quando nos falta a água, quando nos falta alguma coisa. É complicado. E a gente, às vezes, por ignorância, não entendemos por que está nos faltando. Com certeza nós aprendemos espiritismo porque é por nossa culpa mesmo. Por erros que nós cometemos, às vezes nessa encarnação ou em outras, não necessariamente, não podemos generalizar. Mas é por isso, ainda nós não temos esse olho bom que Jesus nos traz na Bíblia, né? Essa maneira de olhar puramente como a criança olha. Pureza da alma. Pureza da alma. Ainda nós não temos esse olho ainda, por isso que ele fala, ele cita, né? Se o teu olho é motivo, tira ele fora, não é para arrancar o olho, né? É para
tentar não ter a maldade no olhar, né? Inveja, cobiça. A cobiça até que é bom, segundo a explicação que nos deu Edson, né? Cobiçar é bom, você tem a cobiça de aprender a falar outra língua, aí você vai perguntar para a pessoa como você fez. O exemplo é muito bom. Alguém mais tem algum comentário? Bem feito, hein, Edson? Parabéns aí, ó. Todo mundo entendeu tudo. Ai, beleza. Porque não vai ter um invejoso saindo dessa sala hoje. Não, deixar a inveja toda aqui. E o passe vai levar O passe leva tudo, né? É. Mas lembrando que o passe mais importante é o passe para o lado de cá. Seja um estudioso, seja um trabalhador da casa. Ajude nossa casa, compartilhe com nossa casa. Né, Luci? Já estou pegando aqui, ó. Ó, me deixaram um presente aqui, ó. Hã? Então, nós vamos falar agora do nosso próximo evento, que vai ser... Ó, não, o evento primeiro de hoje, tem uma feijoada esperando a gente ali fora, ó. Esse é o primeiro evento que a gente vai falar. E nós vamos ter o... Deixa eu pegar aqui, que esse daqui tá mais bonitinho. Nós temos, no dia 12, que é nosso Valentine's Day, semana que vem já. Semana que vem, palestra com Lígia Carvalho, Sublime Amor. Vai ter um almoço especial. E, ó, música com Valdo. Sim, tá aqui, tá tudo marcado aqui, ó. Música ao vivo. A Lucy vai fazer poesia pra gente lá. Isso não tá marcado aqui não, mas eu arrumei para ela ali, ó. Então, nós vamos ter essa palestra e depois, no final do mês, nós vamos ter a Feira dos Doces, no dia 25, sábado. Mas daí a gente estica ela até o dia 26, né? Que é a palestra do Amaury Fernandes, nas lides provacionais. Essa também é boa, hein, Edson? Nas lides provacionais, nas provas. E nós temos também no dia 19, palestra comigo, falando sobre o homem velho. Mas aqui só tem jovens. Então a gente vai falar dos outros, né? Não é da gente. Muito bem explicado. Só jovenzinhos que tem aqui. Faltou alguma coisa? Ó, tem um pó preparado aqui, ó. Tá melhorando, né? Então nós vamos passar para a nossa parte final, que são os passes. E depois o almoço lá, como eu falei, hoje tem feijoada. Primeira qualidade, Valtinho passou o dia inteiro cozinhando, ele falou. Passou o dia inteiro. E para quem gosta, tem vegetariano também. Tem a opção do vegetariano também. Não engorda, né? Isso daí pode comer 2 pratos que não pega nada. Vai nessa. Não faz isso não acredita nisso não. Então tá bom, vamos passar aqui. André, você faz a nossa oração hoje, por favor? Já ligou a musiquinha aí pra gente? Aí, ó. Tá vendo? Tudo funcionando perfeito. Por favor, hein, André? E mais uma vez, obrigado, Edson. Nada. Então, gente, vamos fechar os nossos olhos. Vamos tentar aproximar o nosso coração a Deus. Refletindo o que a gente fez essa semana. O plano que a gente tem para a semana seguinte. Tendo a certeza de que a gente nunca está sozinho. Deus está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos intuindo. Sempre no caminho a Ele. Que a gente tenha coragem, a fortitude de seguir esse caminho. Não invejando, mas sim admirando aqueles que já conseguiram passar pelos problemas que hoje nós temos. Mas que nós tenhamos a certeza de que é possível. Com Deus e seus emissários ao nosso lado, a gente é capaz de tudo. E com essa certeza, a gente pede que essa próxima semana seja sempre abençoada. Assim seja. Assim seja.